Então Deus tem uma palavra para nós hoje, né? Estamos aí seguindo aí uma direção de Deus, uma direção aí específica, e nós estamos vindo nessa linha. Então hoje nós queremos mais uma vez ensinar sobre obediência, amém? Amém. Então sobre o que nós vamos falar hoje? Obediência. Obediência. Quem é pai sabe muito bem o que é isso, amém? Amém. Quem é avô também sabe, né? Porque teve filhos. E quem é filho também sabe porque teve pais. Então, ou seja quem for, nós sabemos e entendemos a obediência terrena aqui. Amém? Agora nós vamos entender e aprender a obediência divina. Amém? Aleluia. Abra aí sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Jeremias, capítulo 7, versículo 21. Então, essa palavra que Deus tem nos dado, tem nos acompanhado, né? Aqui na segunda-feira passada, tivemos aqui a nossa primeira oração de homens aqui, né, Germano? Amém. Então, nossa primeira oração de homens. Quem veio aqui naquele dia lá? Quem veio lá? Foi bênção, né? Olha lá, nem todos os homens vieram, me assusta, né? Não vieram porque não são homens ou não são homens porque não vieram, né? Daí fica a pergunta depois. Né? Falou que só podia vir homem, daí veio, né, Jean? A galera não veio, né? Daí eu falei, mas será que não vieram por quê? Então, gente, e Deus nos ensinou muito aqui, né, Jean? Sobre obediência. Então nós estamos vindo nessa linha, né? E ele falou, ensina para o povo lá, uma vez mais, né? O que a obediência faz na nossa vida. O que é construído em cima da obediência, o que é construído em cima da desobediência. Então hoje nós vamos aprender, e eu tenho certeza que o poder de Deus já está agindo aqui. Amém? Amém. Nós vamos entender que tudo começou com a obediência. Então, diz assim na minha versão: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: juntai-vos holocaustos aos vossos sacrifícios, e comei carne. Porque nunca falei a vossos pais no dia em que vos tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios. Mas isto lhe ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz. O que Deus lhe ordenou? Dai ouvidos à minha voz, e sereis o vosso Deus. Eu serei o vosso Deus, e vocês serão meu povo. Andai sobre todo o caminho que vos mandar, para que vá bem. Mas vocês não ouviram, nem inclinaram os ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração. Andaram para trás e não para frente. Desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito até hoje, enviei-vos todos os meus servos, os profetas, todos os dias, madrugando e vos enviando. Mas não me deram ouvido, nem inclinaram os ouvidos, mas endureceram a sua cerviz e fizeram pior do que seus pais. Então, aqui, o próprio Deus, chega uma hora que ele olha para a humanidade, ele olha para o povo de Deus, e ele fala assim: eu nunca mandei vocês fazerem nada do que vocês estão fazendo. E é interessante que aqui, o próprio Deus, ele fala que ele não mandou fazer sacrifício. Ele não mandou matar animal, ele não mandou fazer holocausto. Mas Deus, ele exigiu, ele pediu apenas uma coisa. Repita comigo: Deus pediu. Deus pediu. Apenas. Obediência. Deus pede, gente, desde o início da humanidade, sobre obediência. E é muito claro porque ele pede isso. Quando Deus faz um pedido, ele não faz um pedido com base em algo aleatório, mas ele faz um pedido com base em algo espiritual. Então você tem que entender essa noite que a obediência a Deus, que na obediência está a paz de Deus. E quando Deus pede para nós sermos diferentes do mundo,
não através de roupa, não é através de roupa que você vai ser diferente do mundo. A religião ensina que as pessoas têm que entrar na igreja triste, que não pode dar risada na igreja. Mas Davi falou, né, pastor Giovanni? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então isso significa que aqui, nesse lugar, nas igrejas, é lugar de alegria. É ou não é? Olha para essa pessoa do seu lado, vê se ela está sorrindo aí. Está feliz? Está sorrindo? Você está bem? Tem alguém com cara de religioso aí do seu lado aí? Aquela cara assim de quem chupou limão com vinagre? Tem alguém que saca? Não tem, né, pastor? Não tem, o pessoal entende. Mas a religião ensinou por longos anos. E eu fui num discipulado essa semana, lá da missionária Chica, e eu falei sobre isso, sobre a diferença da religião e do evangelho. E ela falou assim para mim, pastor, explica mais o que é religião, que elas não entendem. Quando fala religião, elas ficam assim. Então eu vou explicar também. Então, o que é religião? Uma definição minha, assim, sabe? Que ao longo dos anos, olhando, vendo, ficou fácil de entender. Então, religião é tudo aquilo que não está na Bíblia. Tudo aquilo que não está na Bíblia. Mas ensinam-se como se aqui estivessem e nós deveríamos obedecer. Então, é uma imposição da vontade de Deus que não existe. Não existe. Eles inventam por aí. Aí você pode pensar na tua mente aí. Lá eu citei alguns exemplos lá das coisas que inventam por aí que não tem. Inventam o tal do voto, né? Vamos votar, pega lá o envelope do voto e não sei o que lá. Tá na Bíblia isso? Não. Então é religião. Aí inventam que a mulher não pode passar uma maquiagem, pastor. Meu Deus, vai vir, imagina. Pensa as caras, como é que vem? Aleluia. Aleluia. Aí inventa que a gente não pode jogar bola, Germano. Né? Porque Jesus mandou lançar rede no mar, ele não gostava de bola. Então inventam tantas coisas que não está na Bíblia. Ficam inventando as coisas. Mas o que é para viver, não fazem. Porque passa muito tempo inventando. Inventa isso, inventa aquilo outro. E inventa. Isso é religião. A religião, eles são um bando de inventores aí. Inventa. E o que tem que fazer? Não faz. Então aqui, Deus está falando assim, ó. O negócio é o seguinte, galera. Tirei o pai de vocês do Egito, tirei o povo do Egito, e eu não pedi nada a não ser que me obedecesse. Então o que Deus está falando é assim. Quando a pessoa não está disposta a obedecer, ela vai inventar. Aleluia! Quem já pegou aí, diga amém! Amém! Quem não está disposto a obedecer o que Deus diz, vai inventar, gente. Olha, Deus não mandou, tá lá. 7:22. Vejam lá comigo, lá, para ver que não é coisa da minha cabeça. Porque nunca falei a vossos pais no dia em que vos tirei da terra do Egito, que lhes ordenei, nem me ordenei coisa alguma acerca de holocaustos e sacrifícios. Deus nunca falou nada, Deus não falou, Deus não pediu. E sabe o que é mais interessante do nosso Deus? Ele só cobra aquilo que ele pede. O que ele não pede, ele não acha necessário espiritualmente, ou seja, não agrega espiritualmente para a nossa vida. O próximo lá. Mas isto lhe ordenei. Olha só o que Jesus mandou. Olha a dificuldade que é. Dai ouvidos à minha voz. O que ele está falando é o seguinte: apenas obedeça. E sabe qual é o problema de quando não tem obediência?
Quando não tem obediência, tem sacrifício. Repita comigo. Quando eu não obedeço, eu terei que sacrificar. E quando a pessoa não obedece, vai vir algo para você poder fazer, para poder você se sentir bem, para a alma daquela amenizada, porque você não obedeceu a Deus. Então a religião faz isso. Ela não prega a palavra de Deus, ela prega outras coisas. Aí inventa outras coisas. Aí você tem que sacrificar. Deus mandou você sair daqui de Guarapuava até São Paulo andando de joelho? Não. Deus não mandou, gente. Mas não tem um montão de gente que vai? Qual é o nome disso? Sacrifício. Sacrifício. É sacrifício. Deus não pediu e a pessoa vai. Deus pediu o quê? Obediência. Deus pediu o quê? Obediência. Só isso. Então, no início de tudo, Deus falou para Adão: negócio seguinte, meu camarada, você pode comer de tudo aqui. Você pode comer, mas aquela árvore lá, não coma. A árvore veio lá. Aquela lá, Senhor, é bem aquela lá. Porque no dia que você comer, certamente morrerá. Então Deus está dando uma ordem. E a ordem de Deus não é sobre ele não comer. A ordem de Deus é que ele pode comer tudo o que ele quiser. Aí, mais aquela lá, você não toca não, cara, não há problema. Se você mexer com aquilo lá, você vai ter problema. Então nós vemos a transparência de Deus em relação às coisas. Deus falando que a desobediência, ela tem um preço. Repita comigo, a desobediência. Ela tem um preço. E tem um preço significa que tem um resultado que não é favorável a nós. A desobediência tem um resultado que não é a nosso favor, é contra nós. E Deus explicou. Certamente. Deus falou o quê? Certamente você vai morrer. E daí veio a mulher. E nós já sabemos a história, você sabe também que a Eva foi lá, olhou, falou: o negócio é bom, comeu, deu pro marido, o marido comeu, e hoje, né? Nós estamos aqui. A consequência da desobediência foi gerou o pecado. Agora, por que será que Deus ele falou para aquele casal abençoado? Por que Deus falou para o homem primeiro obedecer? Porque lá no céu já tinha alguém já que tinha desobedecido, não é? Tinha ou não tinha? Sim. Então isso foi depois da queda do Satanás e seus anjos. Deus está falando assim, o negócio é o seguinte: eu diferenciarei quem é de Deus e quem não é pela obediência. Aleluia. Glória a Deus. Simples assim. Deus olha para todo o cenário e ele fala: como que eu vou estabelecer o meu reino no céu sem ser pela força? Vai ser pela obediência. E Deus fala assim: aquele que me obedecer vai ser parecido comigo. O reino espiritual vai reconhecer a pessoa que obedece, tanto os céus quanto o inferno. E as pessoas que desobedecem, o céu também vai olhar e vai falar: E o inferno vai falar o quê? Para as pessoas que desobedecem. Lembra lá da frase lá que eu falei aqui no culto de homens? Aqui na oração? O inferno vai falar o quê? Tamo junto. Esse é meu garoto. Esse é meu garoto. É isso aí. Ó, desobedeça bastante. Tamo junto. Né? Queridos, nós temos que entender. Porque se você não entender, você vai fazer errado. Como a maioria das pessoas fazem até hoje.
Mas quando você obedece, Deus olha e fala, ó, ali está um filho, ali está uma filha, ali Deus ali. Deus fala, ó, meu garoto também. Ele fala, ó, esse daí, estamos juntos. Mas quando há desobediência, o inferno aplaude. Uhul! Mais um para cá, põe na lista lá. Gente, mas Deus não quer isso. Deus não quer que nós ofereçamos sacrifício. Deus quer que nós viemos até Ele por livre e espontânea escolha, vontade, através da obediência. Eu lembro antigamente, sabe, quando nós éramos da igreja, e que o pastor fazia umas visitas em casa incertas. Você lembra, Leite? Você lembra, gente? O pastor, a gente ia na casa para ver se o pessoal estava vendo televisão, para ver se o pessoal estava usando bermuda. Chegava domingo à tarde, o pastor chegava. Pai do Senhor! Se demorasse a abrir, ó, era aquele corrimaço. Tinha igreja que era proibido ter televisão na casa, né? Daí eu lembro que eles colocavam dentro do armário a TV, né? Tinha que fechar a TV, meu Deus do céu! Mas não é sobre essa obediência que Deus está falando. Porque Deus não falou nada sobre isso. Então, a religião, então isso é religião, né? A religião pregava uma obediência e nós bem loucos para querer obedecer. Bem louco. Deus o livre de desagradar o pastor. Mas quando Deus falava, o povo, sabe, não entendia. Por isso que hoje é ensinado a obediência à palavra de Deus. Você não precisa me obedecer. Obedeçam a palavra. Por isso que aqui na ICVV, na sede, na Navegante, na ICVV dos Estados Unidos, na ICVV do Canadá, na ICVV da Europa, de Luxemburgo, aleluia, também nós pregamos o quê? A palavra, gente, é só palavra, é o que basta. Gente, eu lembro que era engraçado, a minha tia, ela vai estar assistindo isso aqui porque vai chegar lá. Era proibido as mulheres andar de bicicleta. Aleluia. E hoje andam bem loucos de motinha, um abraço pra cima, né? Motinha elétrica. Gente, imagina a motinha elétrica naquela época, eu estava em disciplina na igreja. Não podia tomar ceia, porque eu não vou de moto. Nem tinha moto, era bicicleta. Eu lembro que não podia usar perfume. Não podia usar perfume, Luiz. As mulheres eram sabão de coco. Misericórdia. E debaixo do sovaco também. As mulheres não podiam raspar o bigode. Iam competir com o pastor. Não podia raspar o sovaco. Aí você vê por que tinha que usar saia longa, viu? Não era santidade, gente. Era que as pernas eram peludas. É ou não é? As pernas, imagina. E um montão de coisa que vocês sabem que acontecia. Mas não está não está na palavra. Aí, mas tinha um ar de santidade, né? Tinha um ar. Não, porque afinal de contas... Como diz o pastor Silva, vá lamber um sabonete. Queridos, se nós não obedecermos aquilo que Deus disse, nós vamos inventar. Nossa galera aqui inventou. Pensa o trampo, gente. Pensa o trampo que era. Criar um bicho, alimentar o animal, engordar, não deixar que se machucasse, matar, depois o sangue tinha que pôr não sei aonde. Era um transtorno e Deus falou, cara, não pedi nada disso. E hoje, algumas igrejas, algumas pessoas carregam isso. Carregam a religião dentro do coração. Carregam aquilo que Deus não mandou fazer. Carregam o que Deus não mandou. E não conseguem viver o evangelho pleno. Não conseguem viver Jesus Cristo ressuscitado. Não conseguem viver Jesus Cristo vivo. Não conseguem ser alegre dentro da igreja. Não conseguem rir dentro da igreja. Porque rir dentro da igreja é pecado. Tem que ficar sério. A paz do Senhor Jesus. Até no discipulado da Chica lá, uma menina falou que a mãe dela falou assim, como é que você vai para a igreja de maquiagem? Não pode ir, é pecado. Ela falou, é pecado, mãe? Aí eu falei, ai meu Deus, ela vai brigar com a mãe. Eu pensando,
Aí ela falou assim, mãe, me mostra na palavra de Deus que é pecado. Aí a mãe, não, disso eu não sei, é que falaram. Por isso que aqui nós colocamos aqui, ó, na palavra, você tem a Bíblia aí, amém? Amém. Então, você que não tem Bíblia, ó, tem uma aqui para dar, tá bom? É dessa que está sobrando, só tem essa. Então aqui nós aconselhamos você ler a Bíblia, amém? Amém. Você lê a Bíblia, para ver se a gente não está pregando. Ganhou a Bíblia. Ganhou a Bíblia? Entrega, por favor, para ela, para mim lá. Deus é. Lá para aquela moça lá. Ganhou a Bíblia. Parabéns. Eita glória. Quem quiser Bíblia, depois fala com a secretária lá que ela vai anotar o nome lá, vamos dar para vocês. Aleluia. Então aqui, gente, não é nada inventado. Aqui não queremos tirar nada de vocês. Aqui nós queremos que vocês sejam abençoados pela verdade que há na palavra de Deus. Ei, a palavra de Deus tem poder suficiente para salvar, para libertar, para curar, para ensinar os relacionamentos, para ensinar o casamento, para ensinar teu filho, para ensinar como que você deve trabalhar com o patrão, trabalhar na tua empresa, tratar o empregado. Aqui tem tudo. Então nós não precisamos inventar. Se nós formos inventar, nós vamos sacrificar, gente. Vocês têm que entender isso. Se vocês não obedecerem a Deus, vocês vão estar inventando. Vão estar desobedecendo aquilo que Deus diz. E o parâmetro para Deus, o parâmetro para o inferno, não é a saia que você usa lá no pé. Não é quantas vezes você fala, meu Deus. Mas é o que você obedece, aquilo que você sabe da palavra de Deus. Então, obedecer é muito melhor do que oferecer sacrifícios. Eu vou mostrar para vocês uma pessoa que obedeceu na base, né, como diz os antigos, do porrete. Hebreus capítulo 5, versículo 8. Jesus aprendeu a obediência por meio das situações que ele passou. Vamos ler lá todos juntos comigo? 1, 2, 3. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Põe para mim a NVI, por favor. Eu gosto dessa versão NVI. Embora fosse filho, ele aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. Gente, aqui está falando de Jesus. Então, se Jesus, ele aprendeu a obedecer, você também tem que aprender a obedecer. Olha para o seu lado e fala assim, meu irmão, minha irmã. Não, está muito fraco isso daí. Vocês não querem obedecer? Eu acho que não querem obedecer. Eu acho que não querem obedecer. Meu irmão, minha irmã. Temos que aprender. A obedecer. A vida espiritual, a vida financeira, a vida material é reflexo da obediência. Eu vou repetir de novo lá para o pessoal que está nos ouvindo. Eles vão nos ouvir daqui a pouco. Quantos sabiam que agora nós temos um canal do YouTube aqui da CVB Paz e Bem? Quantos sabiam? Aleluia. Já temos um canal do YouTube. Eu acho que vai ser a primeira pregação, né, pastor Daci? A primeira. Então depois que acabar o culto, vai lá e segue nós lá que a gente quer espalhar isso aí pelo mundo. Aí. Então o reflexo da sua vida financeira, espiritual e tudo que você vive é uma função, gente, da obediência. Então a obediência é um canal que vai conduzir a sua vida. Ah, hoje eu tenho tal problema. Muito provavelmente, nessa área que você está tendo esse problema, você não obedeceu. Não, mas eu obedeci, pastor. Eu provo para o Senhor que eu obedeci. Eu falo, tá bom. Mas você não obedeceu 100%. Então, se você vive meia verdade, ou se você vive meia obediência, você também vive meio
milagre. Você também vive meia resposta. Você vive também meia aquilo que você está buscando em Deus. Meia salvação, meia cura, meio milagre. Mas o propósito de Deus foi que nós tivéssemos completa salvação, completa cura, completa transformação, através da... Quando você obedece, o reino espiritual te reconhece. E as pessoas vão falar assim para você, como já falaram comigo. E olha que eu estava de bermuda e camiseta ainda, né, para não falar aqui. Nossa, você é diferente. Tem um brilho no teu olhar que é diferente. Tem algo diferente em você. Não porque eu era bonito, mas porque quando nós obedecemos, nós ficamos parecidos com Deus. Jesus, com Deus. Ficamos parecidos com quem nós obedecemos. Nós ficamos parecidos com quem nós obedecemos. E Deus me mandou aqui dizer essa noite para vocês que não precisa vocês oferecer sacrifício, não precisa. Deus, eu vou te dar a minha vida, se o Senhor fizer, não precisa. O que Deus está pedindo é obediência. E quando Deus está pedindo obediência, Deus está pedindo uma outra coisa também junto com a obediência. Quem sabe? Essa vamos ver se alguém vai acertar. Vocês sabem que eu gosto de fazer pergunta, né? Não é como diz, gosto de deixar o pessoal em xeque. Não gosto de deixar o pessoal em xeque. Eu gosto de perguntar. Alguém lembra? Pessoal do IBEG, da especialização. Não. Não. Mais uma, vai lá. Deus pede o que antes? Quase. Alegrar-se. Quase. É porque a baixinha minha não está aqui, que ela está gripada, né? Senão ela ia falar. A Bíblia diz: filho, dai-me o seu coração. De tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Guardei a sua palavra no meu coração. E daí vai, né? Tem um montão de coisa. Então, você só obedece se a palavra de Deus estiver no seu coração. Ou seja, o teu coração primeiro tem que ser de Deus. Amém? Amém. O teu coração primeiro tem que ser de Deus, para que a palavra entre e fique lá dentro. Porque se você guarda a palavra, você guarda ela para poder usar. Tem alguém aqui que é acumulador de coisas ou não? Se você guarda a palavra de Deus, é porque você vai usar. Você só guarda o que usa. Guardei a sua palavra para não pecar. Ou seja, você vai usar, vai chegar. Então, primeiro de tudo, antes da pessoa obedecer, antes de você obedecer, você vai obedecer uma palavra que está no seu coração. E daí nós poderíamos falar sobre coração, mas hoje o tema é sobre obediência. Gente, e quanto mais a gente aprende, né, pastor? Mais a gente vê que a gente não sabe nada. Teve um dia que eu estava num momento de devocional, lendo, meditando, eu falei, meu Deus, colocaram isso ontem na Bíblia, não estava aqui quando eu li outra vez. Será que é só comigo que isso acontece ou com mais alguém? Que você já leu aquilo, já passou ali e você não viu aquilo. E eu olhei e falei, mas não estava aqui. Colocaram ontem isso aqui. E eu li lá, gente, que nós devemos abandonar a mentira
e dizer somente a verdade. Estava bem assim, né? Então, agora que somos crentes, abandone a mentira e diga somente a verdade. Daí eu olhei aquilo, falei, mas eu já li isso. Mas não era aquilo que saltou assim, sabe? E daí eu olhei aquilo, eu falei, poxa, peraí. Eu tenho que deixar mentira e falar a verdade. Então mentira e verdade é algo que anda meio que, né? Meio que do lado, né? Esquerda e direita. Aí o Espírito Santo falou para mim, porque quando você não é sincero, você é mentiroso. Falei, meu Deus, mais essa, hein? Falei, não, peraí, Senhor. Eu acho que eu não li direito, peraí. Por que deixai a mentira e falai somente a verdade? Então, se eu sei algo sobre você, de você, se eu sei algo contra você, se eu não concordo com você, eu tenho que falar o que com você? A verdade. Senão eu me comparo, segundo as Escrituras, a um mentiroso. Falei, meu Deus do céu, eu falei, cadê a base bíblica para isso? Eu falei, Senhor, é isso mesmo. É isso aí. Falei, meu Deus. Tá lá. Jesus na ceia, na última ceia. Aí perguntava, né? Aí ele falou, um de vocês há de me trair. Sou eu, Senhor, sou eu, Senhor, sou eu, Senhor. Até Judas falou, né? Sou eu, Senhor. Cara de pau, né, cara? Vai ser falso assim no inferno. Jesus falou assim, ó. Aquele que eu der o pão molhado. Jesus não foi mentiroso. Jesus foi sincero. Gente, e a Bíblia diz que ele molhou o pão e deu lá pro miserável lá do Judas. Eu falei, meu Deus, ele falou a verdade, mesmo ele não podendo falar, ele falou. Aí Jesus chega para Pedro lá. Negócio é o seguinte, camarada. Pedro falou que ia amar Jesus, você quer lá? Cara, você não vai fazer isso. Você não vai. Eu vou. Jesus falou, você não vai. Gente, Jesus sabia ou não sabia? Sabia ou não sabia? Ele sabia. Então Jesus falou o fato de você saber e não falar a verdade no reino espiritual, isso é comparado a uma mentira. Aleluia. Então, a partir de agora, veja o que você faz. Essa é a verdade do Evangelho. E isso é extraordinário, gente. Isso muda tudo na nossa vida. Isso muda porque se está na palavra e eu li aquilo e isso foi verdade para mim, a partir desse momento eu tenho que fazer o quê? Obedecer. Eu falei, cara, eu vou começar a cometer sincericídio. Sincericídio. Seu cabelo está feio. Seu sapato está furado. Não é isso. Não é sobre isso. Entende que não é sobre isso? É sobre as coisas espirituais. Cara, você está vendo que a pessoa está indo para o inferno. Você precisa do microfone para poder falar isso. Você pode pregar sobre pecado, sobre céu, sobre inferno e sobre reino. Fale a verdade, como temos falado. Mas vai até a pessoa. Olha, eu estou vendo, cara, pela tua conduta, não é assim. Então nós devemos obedecer. Por isso que as pessoas, quando não obedecem, elas vão oferecer sacrifício. Mas a partir de agora, vocês entenderam que não precisa mais sacrificar, amém? Amém. Não precisa. Obedeça. Como é que eu falei para os homens aqui?
Pastor, mas é muita coisa para obedecer. Como é que eu vou obedecer? Eu vou sair bem louco. Não. O Espírito Santo vai trazer ao teu coração o que você já sabe. É uma mudança por vez. É uma mudança por vez. É uma mudancinha por vez. É uma mudancinha. Nossa, eu sei que eu estou falhando nisso aqui, Deus. O Senhor já falou no meu coração. Gente, todo mundo sabe quando nós... Você sabe de você, né? Existe algo chamado consciência. A tua consciência sabe, ela te acusa, ela te bate, ela te esbofeteia, ela fala com você. Mas você fala assim, é coisa da minha cabeça. Não é. A consciência joga lá para a tua cabeça lá. Porque é a linguagem que o nosso espírito entende e nos manda essa mensagem. Então, comece a obedecer aquilo que você sabe, aquilo que é pregado aqui. Amar os inimigos, orar por aquilo que nos persegue, falar a verdade, obedecer pai e mãe, dízimos e ofertas, orar pelo presidente. Pasme esse pastor. Tem muito crente batendo no Lula. Não, porque ele é do diabo, ele é não sei o que lá, e não sei o que lá. Pode até ser. Mas o que a Bíblia manda? Nós falar mal dos presidentes? Não. Manda fazer o quê? Orar. Manda orar. Ore pelas vossas autoridades para que vocês tenham paz na terra. Deus, ele não levanta uma bandeira, direita e esquerda. A gente não tem isso. Se vocês for ver em Israel, desde quando esse povo aqui saiu do Egito, né? Melhor dizendo, desde quando o povo saiu do Egito, Deus levantou juízes e profetas para conduzir o povo. Aí tinha povo que falava mal do rei, tinha povo que falava mal do outro. Deus levantou um rei pagão, chamado Ciro, para poder proteger o povo de Deus. Lembra disso, pastor? Deus levantou um rei pagão, gente. Por quê? Porque o coração do povo estava inclinado às coisas de Deus. Eles estavam orando. Então, meu irmão, você que está aqui, pare de ficar nessa neura. Pare com isso. O que importa é obedecer. E eu vou dizer o que acontece quando você obedece a palavra de Deus. Existe um poder extraordinário que vem através da obediência. E através da desobediência, problemas fluem. Problemas aparecem, as situações não se resolvem. Porque existe um espírito maligno por trás de tudo aquilo que se chama desobediência. Mas existe um poder de Deus extraordinário para quebrar todas essas espiritualhadas aí. Através da obediência. Só obedeça. Aqui Deus está falando, eu não pedi nada, eu pedi uma coisinha só. E Deus está te pedindo hoje uma coisa, que você obedeça. É impossível você obedecer a Deus e você não ver a tua vida ser transformada na área que você está obedecendo. O pastor Silvio até falou hoje, lá na pregação de manhã, que ele deu uma direção na pandemia sobre não gastar mais do que ganha, não fazer conta. E eu lembro, gente, quando eu cheguei na CVV, quase 3 anos atrás, ele deu uma outra direção. Guarde, quebre o cartão. Eu lembro que tinha negócio de quebrar o cartão, quebre o cartão de crédito. Chamaram ele de louco, falaram que não ia quebrar. Ele falou, gente, Deus me falou, está vindo uma crise aí. Quem ouviu, nadou de braçada. Mas por que as pessoas, elas não obedecem à palavra de Deus? E depois elas querem o resultado de como se obedecesse a palavra de Deus. Gente, a obediência traz um resultado tão positivo. E a desobediência, destrutivo. Então tem muita gente querendo, desobedecendo, melhor dizendo, mas querendo colher os frutos da obediência. A Bíblia diz assim, de Deus não se zomba. Tudo aquilo que você planta, você colhe. O que isso significa?
que querer colher o que não plantou é zombar de Deus. E Deus não vai deixar isso acontecer. Por isso que o parâmetro dele para nós é assim: obedeça, 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 e os céus se abrem sobre a vida de vocês. A história mostra isso. A história do povo de Deus, Adão e Eva, Abraão, né? E nós poderíamos falar de Gênesis e Apocalipse, né, pastor? Mas não queremos ser chatos aqui. Nós queremos trazer uma direção específica para você. E eu entendo nessa noite que se Deus trouxe para você obedecer, significa que tem área na sua vida que você ainda não está obedecendo. E se você não está obedecendo nessas áreas da sua vida, significa que você não está colhendo frutos espirituais que Deus preparou para você colher. Ou seja, você está sofrendo em áreas da sua vida porque você não está obedecendo. E sabe qual é o pior de tudo isso? Que sofre. E culpa quem? Culpa Deus. Culpa Deus. Culpa Deus pelo sofrimento. Mas, na verdade, a única coisa que nós devemos fazer é o quê? Obedecer. Eu lembro que aqui nós tivemos um seminário de finanças aqui, nesse ano, e nós falamos sobre a obediência na vida financeira. E foi ministrado. Uma semana depois, a Vanderleia deu um testemunho extraordinário, que ela obedeceu a direção de Deus, que está na palavra de Deus em relação às finanças. E ela estava com dificuldade de construir lá. E Deus deu uma provisão financeira para ela de R$5.000, se eu não me engano. Ela falou: meu Deus, Deus falou assim, ó. Uma pessoa falou assim, ó: Deus mandou eu te dar. Então você vê que ela falou assim: eu não estava obedecendo. Mas a partir daquele dia eu comecei a obedecer. Gente, na mesma semana. Quantos anos demorou? Quantos anos? Nem um ano. Na mesma semana. Então você vê que Deus, ele não é um charlatão. Ele não é algo que ele fala e não cumpre. Muito pelo contrário, a Bíblia diz que tudo o que ele fala está sustentado pelo poder da sua palavra. E tudo o que ele fala, cumpre. Então, se não está cumprindo na nossa vida, tem falha de um lado. E não é o lado de Deus que está falhando, é o nosso lado, é nós que estamos falhando. Então você tem que calmamente, essa noite, identificar isso na sua vida. Você tem que olhar para dentro de você e ser sincero com a sua fé. Eu sempre falo isso no discipulado, falo isso para as pessoas: não minta para a sua fé. Você não pode mentir para ninguém, muito bem para a sua fé. Não minta, seja sincero, olhe para dentro de você. Deus quer sinceridade. Senhor, realmente, ó, o pastor falou ali, ó, eu estou vacilando nessa área, mas eu entendo que eu preciso da tua intervenção nessa área. Sozinho eu não consigo. Então, como é que você vai falar? Você vai falar a verdade que está no seu coração. Isso é oração. Oração não é, sabe? Ah, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Deus já sabe um montão de coisa. O que está no teu coração? Deus, o Senhor sabe que eu não consigo. O Senhor sabe que eu estou com esse problema. O Senhor sabe que eu tenho dificuldade nesse vício. O Senhor sabe que eu não me controlo com isso. O Senhor sabe que eu tenho essa fraqueza. Mas sobre a tua palavra não foi ministrada, eu quero obedecer isso. Eu quero que a tua palavra seja mais importante, ela apague isso, ela subjugue isso. Então você tem que ser sincero com a sua fé e conversar com Deus. Senhor, eu não consigo obedecer, eu não consigo, já tentei. Mas o pastor disse que tem um poder que é liberado através da obediência. Então eu quero que essa área da minha vida comece a se resolver. Eu quero que eu viva o extraordinário de Deus para mim. E ao longo dos anos, nós temos visto uma proposta muito diferente nas igrejas. O povo não obedece. Aí a igreja faz campanha para o povo sacrificar.
resolve um problema, mas não resolve a história. Aí você tem que ficar sempre apagando incêndio, sabe? Sempre ali, sempre aqui. Mas Deus não quer isso. Deus quer que a sua vida, toda a área da sua vida, seja completa pela obediência à palavra de Deus. E aquilo que você não sabe, você não obedece. Deus não vai te cobrar o que você não sabe. Mas o que você sabe é o que Deus quer que você mude. Repita comigo. O que eu sei, é o que Deus quer que eu mude. Deus não quer que você mude o que você não sabe. Ele quer que você seja transformado naquilo que você sabe. Então agora você já vai pensando aí. Já vai sendo sincero com a sua fé. Senhor, eu preciso de um milagre nessa área. Mas ao mesmo tempo eu sei que tem coisas para resolver. Gente, e a reforma de Deus está começando a acontecer, amém? Amém. A reforma de Deus está começando a acontecer na sua vida, cara. Deus, ele precisa da sua autorização para ele entrar na sua vida. Se você está disposto a permitir que ele entre na sua vida, que ele transforme a sua vida. Talvez você chegou aqui essa noite com muitas dificuldades, com problemas, com situações a resolver. Talvez você chegou aqui e você não está reconciliado com Deus. Talvez você chegou aqui e Deus não é real para você. Deus não faz parte da sua vida, você não consegue obedecer. Você não consegue viver aquilo que Deus planejou para você. Talvez você chegou aqui, Senhor, está tudo errado, eu preciso, nossa. Eu quero te dizer essa noite que você veio ao lugar certo. Eu quero te dizer que Ele mandou eu falar para você essa noite que Ele precisa da sua autorização para fazer morada no teu coração. Ele precisa da sua autorização para que o teu coração seja totalmente dele. Ele quer o teu coração, Ele não quer o teu sacrifício. Primeiro o coração, depois a obediência. Então você que chegou assim, nessa condição, eu quero que você, nesse momento, abaixe a tua cabeça agora. E que você ponha a mão no seu coração agora. Nós vamos orar. Eu não vou pedir para você vir aqui na frente, porque não precisa. Aí Ele vai te tocar. Não precisa você vir aqui. Nessa noite, o que você precisa é apenas autorizar que a partir de agora Ele faça parte da sua vida. A Bíblia diz que não é por força e nem por violência, não é, Ele não chega arrombando, não. Ele precisa da sua permissão para que a sua vida seja transformada, para que você reconcilie com o Senhor Jesus. Então abaixe agora a tua cabeça, feche teus olhos, põe a mão no seu coração. E traz agora à memória tudo aquilo que um dia fez parte da sua vida lá no passado, talvez. Senhor, eu não fui tão bom nessa situação. Senhor, eu não fui tão bom fazendo isso. Senhor, eu errei. Fale com Ele agora. E nós vamos orar. E o poder de Deus, que já está aqui, vai trazer algo novo para você. A sua história não será mais a mesma. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei e vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho,
para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo que eu vou para o Pai, mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado do meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Aquele que tem os mandamentos, oh Senhor, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado do meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Quero te amar mais, Jesus. Quero te amar mais, Senhor. 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 Agora nós vamos orar junto. Você, mesmo de cabeça baixa, com a mão no seu coração, repita comigo: querido Jesus, em sua presença nos encontramos. A partir de hoje, eu serei um filho e obedecerei a sua palavra. Todo o meu passado, toda a minha história de desobediência seja apagada agora. E a partir de hoje, eu reconcilio contigo, Senhor. Escreva o meu nome no livro da vida, para que nos céus eu seja reconhecido e no inferno eu seja temido pelo poder de obediência à sua palavra. Então agora, Senhor, eu me levanto como um filho de Deus que não tem vergonha pelo meu passado, porque a tua Bíblia diz que a glória da segunda casa,